O boi bateu os R$ 340 em São Paulo e a soja segue firme acima dos US$ 11 em Chicago. Mas tem um alerta vermelho de grande perigo para chuvas intensas, que pode travar a colheita e a logística do agro nos próximos dias. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like. Hoje, sábado, eu vou te mostrar por que o momento é de oportunidade e de risco ao mesmo tempo. A primeira notícia é a confirmação da alta histórica no boi gordo. Ontem, sexta-feira, o boi China chegou aos R$ 340 a arroba em São Paulo. O boi comum fechou a R$ 332. E tem negócios sendo fechados acima de R$ 350 em algumas regiões. Isso não é movimento isolado. É consolidação de tendência de alta que vem desde o final de janeiro. O ágio entre boi China e boi comum abriu para R$ 8 por arroba. Isso mostra que a demanda por carne de qualidade para exportação está muito aquecida. As escalas de abate atendem em média 6 dias. E 20 das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria tiveram alta de preços em plena sexta-feira. Quando o mercado sobe na sexta, é sinal de força real. Vou te mostrar os preços nas principais praças. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fechou a R$ 315. Triângulo Mineiro, a R$ 320. Sudoeste de Mato Grosso, a R$ 307. O movimento de alta está generalizado pelo país. E a Scott Consultoria prevê novas altas para a próxima semana, dependendo do desempenho das vendas de carne neste final de semana. Agora vem o dado que sustenta essa alta. A exportação de carne bovina em janeiro foi recorde. Foram embarcadas 231.800 toneladas de carne bovina in natura. Isso representa aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2025. A média de embarque ficou em 11 mil toneladas por dia. E o preço médio da tonelada bateu $5.600. Uma alta de quase 11% na comparação anual. Rafael Galo, da S-Cap Capital, disse que esse movimento tem fôlego para continuar. A reposição está firme em tendência de alta. A exportação continua forte. E tem um detalhe que poucos estão percebendo. A questão sanitária entre México e Estados Unidos pode abrir mais oportunidades para o Brasil. Se os Estados Unidos restringem a importação de gado do México, sobra espaço para a carne brasileira. E tem outro dado técnico importante. Os investidores estrangeiros aumentaram o saldo de compra em 2.300 contratos na semana, na B3. Isso significa que o capital internacional está entrando comprado no mercado futuro do boi. Quando o investidor gringo aumenta a posição comprada, é porque ele enxerga valorização à frente. E isso sustenta o preço físico. Na B3, os contratos futuros refletem essa firmeza. Fevereiro recuou apenas 0,04% e fechou a R$ 343,90. Março subiu 0,46% e bateu R$ 346,30. Abril subiu 0,72% e chegou a R$ 344,35. A curva de preços está estável acima dos R$ 340. E isso dá segurança para o pecuarista que precisa travar a operação. Agora vem a segunda notícia. E essa impacta direto na soja. A soja encerrou a semana firme acima dos $11 por bushel em Chicago. O contrato março fechou a $11,15 com alta de 3 pontos. O maio bateu $11,28 com ganho de 2,75 pontos. E o julho chegou a $11,39 subindo 2,5 pontos. São ganhos tímidos comparados aos 2 pregões anteriores, mas são ganhos firmes. O mercado ainda está sentindo os reflexos das declarações de Trump sobre a demanda maior da China pelos Estados Unidos. Mas a força especulativa perdeu um pouco de intensidade. O movimento agora é de consolidação nesse patamar acima dos $11. E isso é positivo porque mostra que não foi pico passageiro. É novo piso de negociação. No Brasil, os preços subiram de R$ 2 a R$ 3 por saca em algumas regiões durante a semana. Sinop, no Mato Grosso, começou a semana com soja a R$ 102 a R$ 103. Terminou a semana a R$ 105. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também registraram preços melhores no fechamento da semana. O comprador está repassando parte do movimento de Chicago para o produtor brasileiro. Mas tem 2 fatores que limitaram ganhos maiores no Brasil. Primeiro, os prêmios caíram. Quando Trump anunciou o acordo com a China, os compradores foram muito rápidos em cortar prêmios. Segundo, o dólar recuou forte. Ontem, sexta-feira, o dólar caiu 0,64% e fechou a R$ 5,22. Quando o dólar cai, a commodity cotada em moeda forte perde valor em reais. Vitor Caso, da plataforma Venda na Hora Certa, fez uma observação técnica importante. O seguro de renda do produtor americano é calculado com base na média dos fechamentos de Chicago no mês de fevereiro.
Então essa alta em fevereiro é muito conveniente para o produtor americano. Aumenta a média do mês e melhora o seguro de renda deles. Nada é por acaso no mercado internacional. Agora vem a terceira notícia, e essa é a mais preocupante. O INMET emitiu alerta vermelho de grande perigo para uma área entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O aviso começou a valer ao meio-dia de ontem, sexta-feira, e segue até 23h59 de domingo. São previstos volumes de chuva superiores a 60 milímetros por hora, ou acima de 100 milímetros por dia. Vou traduzir o que isso significa. Alerta vermelho é o nível máximo de perigo do INMET. Há risco elevado de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. As áreas mais afetadas incluem sul e sudoeste de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, sul fluminense, Vale do Paraíba Paulista e praticamente todo o estado do Rio de Janeiro. São regiões de café, laranja, pecuária de leite e logística estratégica. Além do alerta vermelho, o INMET também mantém alerta laranja de perigo para chuvas intensas, válido até amanhã de domingo. Esse alerta atinge área ainda mais extensa. São esperadas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. E vem acompanhado de ventos fortes que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Os ventos de 100 km por hora derrubam árvores, rompem redes elétricas e destroem estruturas leves. No sudeste, esse alerta laranja inclui Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Vale do Rio Doce, região metropolitana de Belo Horizonte, interior e litoral de São Paulo, e interior e litoral do Rio de Janeiro. O aviso também se estende por estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Agora, eu vou conectar as três notícias. O boi bateu R$ 340 com exportação recorde e demanda aquecida. A soja consolidou acima dos $11 com o Brasil, conseguindo repassar parte da alta para o produtor. Mas as chuvas intensas previstas para este final de semana podem travar a colheita da soja, comprometer estradas e atrasar embarques nos portos. É oportunidade e risco ao mesmo tempo. Para o produtor de café, o cenário é ainda mais delicado. A semana foi muito negativa para os preços. O café testou as mínimas em 6 meses. O contrato março em Nova York fechou a $2,96 por libra-peso, perdendo 1.185 pontos. O maio caiu a $2,89, perdendo 720 pontos. E o julho recuou a $2,84, com perda de 735 pontos. No Brasil, os preços perderam o nível dos R$ 2.000 por saca. Guaxupé fechou a R$ 1.889, com queda de 2,58%. Varginha a R$ 1.850, recuando 3,65%. E Franca, a R$ 1.870, perdendo 4,1%. O mercado está reagindo à expectativa de safra recorde no Brasil. A Conab divulgou estimativa de 66,3 milhões de sacas. Consultorias privadas falam em 70 a 76 milhões de sacas. Mas Jânio Zeferino da Agroí fez um alerta importante no programa Acordo Fechado. Ele disse que tem ressalvas em relação a essa produção recorde. Faltou chuva em setembro, outubro e novembro, nas principais regiões produtoras durante o período de florada e pegamento de chumbinhos. Sul de Minas, Cerrado, Zona da Mata Mineira e Espírito Santo não tiveram chuvas regulares nessa fase crítica. As chuvas chegaram agora em janeiro e fevereiro durante o desenvolvimento dos grãos. Isso pode melhorar a peneira, mas não aumenta a produção. Segundo Jânio, a produtividade média do café brasileiro subiu 70% em 20 anos. Era 17 sacas por hectare em 2004 e chegou a 29 sacas em 2024. Mas tecnologia não compensa a falta de chuva na florada. E esse detalhe pode estar sendo ignorado pelas estimativas. Jânio recomendou que o produtor olhe a própria lavoura, faça contagem de grãos na árvore, converse com vizinhos e tire a própria conclusão. Se ele acredita que não terá essa produção recorde, pode entrar na bolsa comprando café nesse preço de R$ 2.000. Porque se a safra vier menor que o esperado, o preço vai subir. Mas ele alertou: nunca faça mercado futuro. Faça contrato de opção, que funciona como seguro. E aqui está o looping crítico. Se as chuvas intensas previstas para este final de semana atingirem as lavouras de café no sul de Minas e Zona da Mata, podem comprometer ainda mais a qualidade e a produtividade. Chuva forte nesta fase de enchimento de grãos pode provocar queda de frutos, ataque de doenças e dificuldade de manejo. O que já estava pressionado pela falta de chuva na florada pode piorar. Para a soja, as chuvas intensas travam a colheita. O Mato Grosso já está com 22% a 25% do plantio de milho safrinha realizado. Se a colheita da soja atrasa por causa de chuva, o plantio do milho safrinha também atrasa.
e milho safrinha plantado fora da janela ideal perde produtividade. É efeito dominó que começa com chuva forte no final de semana. Os alertas amarelos de perigo potencial cobrem grande parte do Nordeste com volumes menores, entre 20 e 30 milímetros por hora. Mas ainda podem provocar alagamentos pontuais e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis. No sul do país, o INMET alerta para tempestades com chuva intensa, rajadas de vento, queda de granizo e declínio de temperatura entre 3 e 5 graus Celsius no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse declínio de temperatura no sul pode beneficiar culturas de inverno, mas prejudica pastagens de verão e pode estressar gado que está a campo sem abrigo adequado. Para o pecuarista do sul, é momento de recolher animais mais sensíveis e garantir suplementação energética para compensar o frio. Boi que passa frio perde peso, e perder peso agora significa perder a janela de preço alto. O milho encerrou a semana com recuos devido à realização de lucros. O contrato março em Chicago fechou a 4,30 dólares por bushel, perdendo 4,5 pontos. O maio caiu a 4,38 dólares com perda de 4,25 pontos. E o julho recuou a 4,45 dólares, perdendo 4 pontos. Na B3, o março fechou a R$ 68,98, recuando 1,6%. O maio a R$ 69,12, com queda de 1,43%. E o julho a R$ 67,95, perdendo 0,64%. Vamir Brandalis disse que os fundamentos seguem positivos, e as cotações vão se firmando com suportes entre 4,20 e 4,30 dólares por bushel. Ele acredita que esse movimento de queda pode estar chegando ao fim. Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, alertou que agora o mercado vai acompanhar o clima para a colheita da soja e, consequentemente, o plantio do milho de segunda safra. E é aí que as chuvas intensas deste final de semana entram na equação. Se o clima não colaborar, se a colheita da soja atrasar, se o plantio do milho safrinha ficar fora da janela, o mercado vai reagir. Oferta menor de milho safrinha significa preço mais alto no segundo semestre. O produtor que está vendendo milho agora precisa entender esse risco climático e não se desfazer de toda a produção. O açúcar encerrou a semana em queda com perspectiva de excesso na oferta global. A Unica divulgou que a produção acumulada desde o início da safra até 16 de janeiro subiu 0,86% e alcançou 40,2 milhões de toneladas contra 39,9 milhões do ciclo anterior. Em Londres, o contrato março fechou a 404,40 dólares por tonelada, perdendo 350 pontos. Em Nova York, o março caiu a 14,41 centavos de dólar por libra-peso, recuando 16 pontos. Eu quero saber de você. Você está aproveitando a alta do boi para travar vendas na B3 acima dos R$ 340? Você conseguiu vender soja acima dos R$ 105 nesta semana? E você está preparado para as chuvas intensas que vêm aí neste final de semana? Deixa nos comentários sua região e sua situação. Se você está na área de alerta vermelho ou laranja, conta para a gente como está o clima aí agora. O que fica claro é que o final de semana será decisivo. O boi está no melhor momento do ano, com exportação recorde e preço firme acima dos R$ 340. A soja consolidou acima dos 11 dólares e conseguiu repassar parte da alta para o produtor brasileiro. Mas as chuvas intensas previstas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais podem travar a colheita, comprometer estradas e atrasar a logística. Para o cafeicultor, o cenário é duplo. Os preços caíram forte, testando mínimas em 6 meses por expectativa de safra recorde. Mas se as chuvas intensas prejudicarem a qualidade e a produtividade, essa expectativa pode estar errada. E aí o preço volta a subir. O produtor precisa avaliar a própria lavoura e decidir se trava preço agora ou se espera a confirmação da safra em maio. Se você chegou até aqui neste sábado, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. O boi bateu R$ 340, a soja firmou acima dos 11 dólares. E as chuvas intensas vêm aí podendo mudar o jogo. Quem tem informação de qualidade, toma decisões melhores. Bom final de semana e atenção total ao clima. Até a próxima análise.